Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 31. Livro do Êxodo, capítulo 31. Eu vou ler esses 18 versículos. Diz assim a palavra inspirada do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Este chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavouras. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Vamos orar, irmão. Pai celestial, Deus bondoso, soberano sobre os céus e a terra, louvamos o teu nome, te agradecemos pelo dia do Senhor, pelo nosso sábado, Senhor, pelo descanso do nosso corpo e para o deleite, Senhor, da nossa alma em Ti mesmo. Tu és aquele que criou tudo pelo poder da Tua palavra, Tu és aquele que tem mantido a Tua criação e de modo muito especial, Tu tens te revelado a nós como Deus bondoso, gracioso, longânimo, benevolente. Tens pensado sobre nós toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Teu Filho amado, o nosso único Salvador. Em nome dele, Pai, que nós nos aproximamos de Ti, confiados unicamente na Sua perfeita obra. Nos achegamos à Tua presença, Senhor, nesse momento de culto, para apresentar a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, também para pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque erramos e falhamos e não cumprimos, Senhor, com a lei que o Senhor prescreve, mas nós te louvamos por Cristo Jesus, cumprimento de toda a lei, o qual revela a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Seja conosco nesse momento, aceita, Pai, a nossa adoração, e agora no momento da instrução da tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me auxilie, e que a tua igreja seja edificada, Senhor, no fundamento dos profetas, dos apóstolos, no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa também, Senhor, os enfermos da nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia deles e venha
a abençoá-los, Senhor, com todos os seus tratamentos e que a tua vontade seja feita na vida deles, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo dá um basta naquela triste realidade da igreja, onde havia partidarismo. Irmãos lembram bem, conhecem bem o contexto da primeira carta aos Coríntios. E no finalzinho do capítulo 3, da primeira epístola aos Coríntios, Paulo diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Como eu disse, Paulo define, dá um basta ali naquela divisão que havia dentro da igreja, chamando a atenção para aqueles irmãos da igreja de Corinto acerca da realidade de que tudo, ele diz, tudo é vosso, tudo é de vocês, ele diz. Enquanto os coríntios estavam discutindo e brigando e se dividindo, Paulo aponta para a realidade maior de tudo que existe. Ele fala, seja o mundo, isto é, a criação do Senhor, seja a vida, ele é quem dá a vida, seja a morte, pois ele venceu a morte, Cristo, sejam as coisas presentes, o que nós vivemos, do que nós usufruímos, sejam as futuras, o que ainda haverá de vir, tanto nesse mundo como no porvir. Paulo diz, tudo é vosso. Tudo Deus, na pessoa de Cristo, tem realizado a nosso favor, a favor daqueles que o seguem, daqueles que foram alcançados pela pregação do Evangelho, diz, e vós de Cristo e Cristo de Deus, porque Deus enviou o seu Filho, de acordo com a outra epístola, na plenitude dos tempos, para revelar na pessoa de Cristo tudo o que Deus quis revelar ao seu povo. E essa é a base de toda a Escritura. Cristo é o fundamento de toda a revelação da Bíblia Sagrada e que nós estamos estudando aqui ainda no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Cristo é a razão do nosso culto, Cristo é a razão da nossa vida, Cristo é a esperança futura que nós temos. E o texto que nós estamos considerando em Êxodo na verdade, aqui o capítulo 31 é um encerramento da primeira parte das instruções que o Senhor vem dando a Moisés com relação ao culto do Antigo Testamento. Nós temos estudado todos os elementos instituídos pelo Senhor mesmo, nessa dispensação de respeito à adoração e ao culto, e todos esses elementos, como eu tentei mostrar aos irmãos durante os meses que estamos estudando, apontam para Cristo, que é de Deus e que nos dá todas as bênçãos e as dádivas que o Senhor mesmo nos confere. Eu pedi ao presbítero Zoênio que lesse o capítulo 24, o finalzinho do capítulo 24, porque aqui termina essa sessão. Moisés está recebendo de Deus a lei, os mandamentos no que diz respeito ao culto, e Moisés havia passado 40 dias e 40 noites, quando o Senhor ordenou que ele subisse ao monte, a nuvem do Senhor, a glória do Senhor cobriu, e Moisés foi introduzido àquela nuvem pelo próprio Deus, porque o Senhor estava com o intuito de revelar a ele a sua vontade. E aqui nessa conclusão, depois de termos visto cada elemento, praticamente, todos os elementos dentro do tabernáculo, daquele átrio, o Senhor aqui no capítulo 31, como a nossa versão já traz bem a divisão, nos 11 primeiros versos, o Senhor fala acerca dos artesãos, ou dos artífices, ou dos artistas, que seriam habilitados por Deus mesmo para a construção do tabernáculo, para a construção do templo móvel. E depois, no versos 12 e 18, o Senhor traz mais uma vez à memória do povo a necessidade que o povo tem de observar o sábado, o dia de descanso. Aparentemente, no primeiro momento, parece que não tem a ver uma coisa com a outra, porque o Senhor, Deus, menciona o sábado agora aqui no final, já que ele vinha falando do tabernáculo. E no decurso da exposição, os irmãos vão ver como estão intimamente ligados. O trabalho do tabernáculo com o dia do Senhor. Eu quero considerar esses versos, irmãos, sobre o tema A Obra é do Senhor. Que Deus chama
os homens, os habilita para que construam o tabernáculo, e depois o Senhor chama a atenção de que tudo deve ser para a glória do seu nome e para o bem do próprio Israel. O texto aqui, irmãos, de Moisés, inspirado pelo Senhor, nos traz dois nomes, de dois homens que foram chamados pelo Senhor. O primeiro é Aholiabe, Bezalel, esse é o primeiro que é chamado pelo Senhor, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o segundo, provavelmente o seu auxiliar, é Aholiabe, da tribo de Dan. Esses não são os únicos. No versículo 6 nós lemos que o Senhor deu habilidade a todos os homens hábeis. Então eles não são os únicos, provavelmente seriam os líderes dessa construção. E eles são chamados pelo Senhor, e o texto diz que o Senhor os habilitou para toda sorte de lavores, ou todo tipo de trabalho. Algumas versões trazem todo tipo de arte. Na verdade, é todo tipo de serviço, todo artifício, todo trabalho manual. E o texto nos diz ainda que, irmãos, quem os habilita é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem irá habilitar esses homens para a construção do tabernáculo. Eles têm grande responsabilidade de construir o templo móvel de Israel. Eles vão construir o local onde Deus vai habitar com a sua glória, onde Deus vai ministrar aos sacerdotes, os sacerdotes vão estar ali intercedendo, como nós já estudamos, entre Deus e os homens, e terá também grande responsabilidade ali. O interessante ainda aqui é que, como membros da aliança, esses homens, Bezalel e Aholiabe, à semelhança de Moisés, eles devem fazer tudo conforme o Senhor tem ordenado. Quando nós lemos que o Espírito Santo os habilitou, os capacitou para a construção do tabernáculo, nós não precisamos entender necessariamente que esse dom foi um dom extraordinário. Alguns intérpretes dizem que eles não tinham aprendido nada acerca dessa arte. E que então o Espírito Santo os capacitou, os capacitaria, porque isso ocorrerá em Êxodo 35, aqui o Senhor está apenas anunciando que esses homens serão responsáveis pela construção do tabernáculo. Mas alguns intérpretes dizem que esses homens não tinham estudado absolutamente nada, e o Espírito Santo os habilitaria então de forma extraordinária para que viessem a confeccionar o tabernáculo. Nós não precisamos entender necessariamente assim. Esses homens passaram muito tempo no Egito, com Moisés, eles são obviamente contemporâneos de Moisés, tinham aprendido da ciência lá, então uma coisa não anula a outra. Os dons naturais não anulam os dons espirituais. Na verdade, o dom natural vem sobre todos os homens, não deixa de ser uma graça comum, uma dádiva vindo de Deus a todos os homens, para o bem da sociedade. Quando esses homens, homens aqui eu me refiro aos seres humanos, homens e mulheres, quando eles são alcançados pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo os capacita, os habilita para o serviço espiritual. Então o dom natural ele passa a ser um dom espiritual agora, dentro do reino que é espiritual. É verdade que às vezes acontece a exceção. Às vezes nós não temos nenhum dom específico, quer dizer, nós sempre temos dons. Isso quer dizer, às vezes o dom não existe e quando o Senhor converte alguém, quando o seu Espírito alcança alguém, esse alguém recebe um dom especial para a promoção do reino. É verdade que Deus pode fazer isso. Mas nós cremos no Deus soberano, Deus da providência, que desde cedo nos prepara para o nosso futuro. Se cada um pensar aqui na sua história de vida, nas habilidades que tinha os professores, por exemplo, certamente a maioria deles, desde novinho, gostava de falar muito, gostava de ensinar, de interpretar texto. Então começa assim até que vai e começa a desenvolver o seu dom. Quando é alcançado pelo Evangelho, então o dom é espiritual, que é agora para a promoção do reino do Senhor Deus. Nós lemos isso à luz do Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios mesmo, quando Paulo escreve no capítulo 12, ele trata naquele capítulo de dons espirituais, e ele diz no verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A verdade é que Paulo, 1 Coríntios 12, trata de outros dons específicos à igreja do Novo Testamento. Aqui em Êxodo, o mesmo Espírito Santo capacita esses homens, Bezalel e Aholiabe, para a construção do tabernáculo. Irmãos, quem é o líder de Israel aqui? É Moisés. Moisés é quem tem liderado, Moisés quem foi
foi quem libertou o povo de Israel. É Moisés quem está recebendo a revelação da parte de Deus. Deus vai chamar Arão e seus filhos. Não é Moisés que será o sacerdote oficial, mas Arão será o sumo sacerdote, embora Moisés tenha aqui o grande privilégio de revelar tudo a Arão. Mas vejam como o Senhor chama Moisés para a liderança, chama Arão para o sumo sacerdócio, chama os seus filhos para o sacerdócio, e agora ele dá a responsabilidade de construção do tabernáculo não a Moisés, nem a Arão e seus filhos, mas a esses dois homens que aparecem aqui, Bezalel e Aholiabe. E é interessante ainda que mais tarde Deus vai chamar os descendentes de Arão, não é, para servirem como levitas. Então os levitas serão aqueles que carregarão, não é, os móveis e todos os utensílios quando o tabernáculo tiver que ser desmontado, para ser montado em outro local. Mas o que eu quero dizer percebam como Deus dá dons diversos à igreja. E isso até no Antigo Testamento. Por isso que na nossa teologia nós não temos nenhum problema em ver o Espírito Santo no Antigo Testamento, porque está claro o que o Espírito Santo está no Antigo Testamento. Algumas linhas, até evangélicas, interpretam como se o Espírito Santo começasse a surgir na igreja no Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo, quando ele envia de forma especial o Consolador. Nós vamos estudar isso ainda domingo que vem, na segunda parte do capítulo 14 do Evangelho de João. Mas o Espírito Santo está presente desde a criação, e de modo muito especial na igreja, agora, aqui no Antigo Testamento, na construção do tabernáculo. E ainda uma observação, percebam como os dons eles são diversos, e são dons humildes, são dons manuais aqui. A nossa cultura que é pagã, o nosso país que é pagão, menospreza o trabalho manual. Menospreza aquilo que é trabalho manual, não é valorizado. A arte, a pintura, né? A arte de forma geral, e até a construção mesmo, ela não é valorizada. Se valoriza muito mais a intelectualidade, não é, do que a mão de obra, de fato. Mas aqui não. Na Igreja do Senhor, todos os trabalhos são importantes. Moisés, eu repito, é o grande líder. Arão e seus filhos serão os sacerdotes dentro de Israel, mas Aholiabe e Bezalel e outros homens hábeis também servirão para a construção do tabernáculo. Porque é assim que o Senhor faz com que a sua igreja cresça. É assim que o Senhor desenvolve a sua igreja para uma realidade espiritual muito maior do que esse tabernáculo aqui. Porque o objetivo, irmãos, do Senhor Deus é erigir um tabernáculo espiritual, não é um tabernáculo material. Isso é apenas sombra da realidade espiritual maior. Nós estamos apenas no início da revelação de Deus. O propósito do Senhor não é que um tabernáculo seja erigido, depois um templo seja erigido e o templo permaneça para sempre. Não, não é esse o princípio. A luz do Novo Testamento não é essa a realidade. A realidade é que vem o tabernáculo, depois o Senhor, de forma muito graciosa, vai permitir que o filho de Davi, Salomão, construa um templo, porque Davi queria construir um templo para Deus, mas depois vem Cristo. Esse é o propósito de Deus maior. Que Cristo vem e tabernacula. Cristo vem e habita no meio da igreja. E o grande templo e o grande tabernáculo é o próprio Cristo. Essa é a realidade espiritual, onde todos aqueles que adoram a Deus e que recebem do Espírito Santo dons, vão a Cristo e em Cristo servem a Deus. Vejam como a figura, ela é perfeita nesse sentido, que o cumprimento ocorre na pessoa de Cristo. Eu dizia, a realidade para a qual Deus aponta é espiritual e não material. Por isso nós temos o sábado aqui. Por isso nós temos a recordação do sábado, dos versos 12 a 18. O Senhor Deus havia falado acerca do trabalho manual, que não seria um trabalho fácil, seria um envolvimento grande da parte de todos os israelitas, porque eles conduziriam os elementos até os sacerdotes, e esses homens aqui, habilitados pelo Senhor, construiriam o tabernáculo. Então seria um trabalho de dedicação inteira, de bastante esforço para aquela construção. Isso vai acontecer depois no capítulo 35, onde vão começar a construir. Eu dizia, depois de o Senhor ter falado dessa construção, de todo esse trabalho braçal, enfim, todo esse trabalho material, o Senhor traz à memória, faz o povo lembrar que existe uma realidade espiritual maior por trás disso. Eu digo que ele relembra ao povo, não é? Ou lembra ao povo acerca da observância do sábado, porque o sábado já apareceu no capítulo 16, né?
já apareceu no capítulo 20, apareceu no capítulo 23 e tem a sua base e o fundamento lá no início do capítulo 2 de Gênesis. E essa é uma das razões que o Senhor dá aqui a Moisés, porque ele diz no versículo 17, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou a lenha. Esse é o fundamento do sábado para Israel. O sábado é o dia de descanso, Shabat, significa descanso. É o descanso. Deus instituiu na antiga aliança o 7º dia da semana. E esse sábado, nós lemos ainda aqui no verso 17, que ele é um sinal. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Então é um sinal, é um selo, é uma marca desse povo como propriedade exclusiva de Deus. Então o que ocorreria na prática é que haveria diferença, irmãos, entre os judeus e os povos pagãos da época. O sábado nunca havia sido instituído como um dia santo para as outras nações. Nunca. Unicamente para o povo de Israel. Então, uma vez que o povo de Israel observasse o sábado, o 7º dia da semana, na antiga dispensação da graça, uma vez que Israel deixasse todo o trabalho, inclusive o trabalho do tabernáculo. É porque, às vezes, nós erramos e achamos que porque trabalhamos para o Senhor, temos que trabalhar 7 dias durante a semana. E aí nós pecamos. Perceba que no contexto o Senhor diz, construa o tabernáculo. Vocês vão construir o tabernáculo, eu vou habilitar Bezalel, vou habilitar Oliabe, vou habilitar homens para construir, todos vocês vão se esforçar, mas tem um dia que vocês não podem trabalhar. Ah, mas nós estamos trabalhando para o Senhor. Não interessa. O dia é do Senhor. Um dia tem que ser de deleite na presença do Senhor. Não se pode profanar o dia. Mas eu estava dizendo que esse dia, de acordo com o texto, é um sinal. Então, uma vez que Israel se reunia no sábado para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor e deixava todos os seus trabalhos, então os outros povos iam ver o povo de Israel e iam ver que ele era diferente. E qual a razão da diferença de Israel? O Senhor Deus chamou esse povo. Esse povo pertence ao Senhor Deus. Então as outras nações viriam em Israel uma diferença. Seria a luz para as nações. Seria a luz brilhando em meio às trevas. Israel apontaria para o Senhor Deus que criou todas as coisas. Não é isso que nós lembramos, domingo após domingo, quando nós nos reunimos no dia do Senhor. Nós descansamos das obras, das nossas obras, nos lembramos da obra da criação, da providência, da redenção em Cristo, da libertação que o Senhor efetuou na nossa vida. Então, o sábado é um sinal. É o sinal da aliança, do pacto que Deus fez com Israel no versículo 17. Mas percebo ainda, irmãos, que faz-se necessário o envolver-se com o Senhor para que haja santificação. Então, o sinal e a aliança da guarda do dia do sábado aqui em Israel não é algo apenas automático, como se o povo deixaria de trabalhar, todo mundo se reuniria e pronto, isso seria o sinal e Deus derramaria sua bênção. Não. É necessário que haja santificação. No versículo 13, nós lemos, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Nos versículos anteriores, como nós já lemos, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, habilitaria os homens. Então o Senhor santificará o seu povo na reunião no dia de sábado. É verdade que, à luz do Novo Testamento, o Espírito Santo nos santifica todos os dias, mas há um dia especial para o Senhor. E aqui no sábado, o Senhor santificaria Israel. E no versículo 15, na parte B, nós lemos, qualquer que no dia dos 6 dias, versículo 15, 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor, separado para o Senhor. Os irmãos conhecem bem a teologia, né? Do dia do sábado. Depois eu vou estar mostrando aos irmãos, explicando um pouco por que não o sábado agora e por que o domingo. Mas o fato é, a reunião solene no dia do sábado faria com que Israel, de modo santo, estivesse na presença do Senhor, adorando o Senhor, e o Senhor derramasse todas as suas bênçãos especiais sobre essa nação. E uma coisa que é surpreendente aqui, pelo menos numa leitura local, não tão surpreendente, porque nós temos lido desde o início da revelação em Gênesis. Mas o que é surpreendente aqui, nessa leitura mais local, e até forte, é que a desobediência gera morte. Nós lemos isso também no versículo
15. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Isso ocorreria de fato, isso ocorreu de fato. Há um relato em Números, irmãos podem ir até ali, capítulo 15 do livro de Números, versículo 32. Moisés diz que, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Provavelmente aqui os líderes, né? Arão, Moisés, Arão e a congregação aqui, os chefes de cada família. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Ficou preso. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Essa é a lei do Senhor. Nós estamos estudando aqui o início da revelação do Senhor. Estamos estudando aqui a dispensação onde o Senhor se manifestou como um Deus justo. Não que ele não se revele assim na nova dispensação, mas principalmente o Deus justo e santo, né? Que não tolera pecado, não tolera desobediência, não tolera a profanação do seu dia. Então ele havia dito, aquele que trabalhar nesse dia será morto. E um homem ignorou o mandamento do Senhor, apanhou lenha no dia de sábado. Como os irmãos acompanharam a leitura, o Senhor ordenou, Moisés, Arão e toda a congregação esperaram para ver o que o Senhor diria, e o Senhor, que não contradiz a sua palavra, né, ele cumpre com aquilo que nós estamos estudando aqui em Êxodo 31. Isto é, ele deveria ser morto e ele foi morto. E isso deve trazer temor a nós, né, no que diz respeito à nossa vida de comunhão a Deus, a nossa vida de obediência a Deus. Embora, eu vou aplicar já isso, embora a lei não seja o caminho para a salvação, que ela não pode ser, essa não é a função dela, a lei não é dada a Israel, a lei não é dada à igreja, porque nós ainda temos a lei, estamos estudando a lei aqui, não para a obtenção da salvação, porque ela não pode trazer salvação, mas para acusar o nosso pecado, para acusar a nossa degradação espiritual e a nossa miséria espiritual. E quando nós estamos diante da lei, como nós estamos agora lendo a lei, nós não podemos olhar para a graça e dizer, a lei não tem nenhum valor agora. Mas deve nos trazer temor, né? Porque o que o texto nos ensina é que tudo deve ser feito em conformidade com a ordem do Senhor Deus. Tanto a construção do tabernáculo, tanto o serviço material, o serviço manual, como o serviço espiritual. Deus requer obediência da nossa parte. Duas lições desses dois textos para nós. A primeira, irmãos, já mencionei, é que Deus habilita o seu povo para o seu serviço. Deus nos habilita para o seu serviço. E essa habilitação, né, ou as habilidades que nós recebemos do Senhor Deus, elas ocorrem na pessoa de Cristo, unicamente na pessoa de Cristo. É o nosso Moisés espiritual. Moisés é tipo de Cristo aqui. É ele quem está liderando, é ele quem recebe a revelação de Deus, foi ele quem tirou o povo do Egito, é ele quem recebe toda a instrução, é ele que passa a Israel. Foi ele quem chamou Arão, né, para o sacerdócio, Deus chamou Arão por intermédio de Moisés. Moisés quem iria ungir Arão, ungir todos os utensílios, como nós já estudamos. Então, Moisés é uma figura que acaba sendo instrumento de Deus para a habilitação de todo esse povo. Na realidade espiritual, a qual nos revela o Novo Testamento, é em Cristo, é o nosso Moisés, é o profeta, é o Cristo, que traz a revelação de Deus, que nos habilita, por meio do seu Espírito, a servirmos a Deus. E isso de forma santa, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Por isso o tema do sermão foi: a obra é do Senhor. Embora aqui haja uma especificidade na construção do tabernáculo, no Novo Testamento não é mais assim. Eu sei que a sociedade, e aqui eu estou falando de forma geral, a sociedade acaba, não é por culpa nossa não, a providência mesmo de Deus, a forma como o Senhor dirige o mundo e o universo,
A sociedade acaba ficando nas mãos de homens ímpios. São homens ímpios que acabam promulgando leis, são homens ímpios que acabam liderando a educação, são homens ímpios que lideram os esportes e por aí vai. Então eu sei que a sociedade ela está na mão de ímpios, de uma forma geral. Mas isso não anula a nossa responsabilidade de servirmos a Deus com os nossos dons e talentos, com as nossas habilidades. Por isso que disse durante o sermão que a realidade maior é a espiritual. Aqui em Êxodo, a construção era do tabernáculo. Mas na nova dispensação da graça na qual nós nos encontramos, não mais a construção do tabernáculo. E eu quero dizer aos irmãos que o Senhor dispensa a nós dons e habilidades para o seu serviço de um modo mais geral que os irmãos possam imaginar. Os irmãos vão servir a sociedade com os seus dons, com as suas habilidades. Os irmãos podem servir especificamente na igreja, se Deus chamar, para o presbiterato, para o diaconato da igreja. Mas não precisa ser presbítero e nem diácono para servir a igreja. Como as irmãs servem a igreja e servem bem. Sem o título, sem o ofício, porque servem a igreja. Então podemos servimos a igreja local, podemos servir a igreja de forma específica no oficialato, quando Deus chama homens para o oficialato, mas uma coisa não anula a outra. E Deus, é verdade, chama alguns para o oficialato, né, para ser ministro da palavra, por exemplo, para ser presbítero, para ser diácono. Deus chama, mas Deus não chama todos. Os dons são diversos e a habilidade que Deus dispensa sobre o seu povo é diversa também. Então nós podemos servir a Deus na igreja, obviamente, de forma específica, aqui usando o texto como Bezalel e Eliabe, mas podemos servir a Deus também e devemos servir a Deus na sociedade. Quando nós contribuímos para o crescimento da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. E ainda, podemos servir a Deus com nossos dons e talentos no apoio à promoção do reino de Deus. Não é? Apoiando missionários, apoiando obra missionária, contribuindo para a obra missionária, financeiramente falando, apoiando em oração, enfim. Deus nos habilita. A obra é de Deus. Por isso eu li 1 Coríntios, finalzinho do capítulo 3. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus, diz Paulo. Então, pegando para nós aqui, ora, pense no seu emprego. Paulo diz, é seu, é de Deus, é de Cristo. Então, promova o reino de Deus nisso. Na igreja, a mesma coisa. Na escola, a mesma coisa. No gabinete, enfim. E por aí vai. Então, nós precisamos compreender de fato, irmãos, essa realidade para não ficarmos naquela ideia católica romana, né, de que existe o sagrado e o profano, de que eu só sirvo a Deus se eu fizer algo na igreja. Isso, os irmãos mais antigos conhecem bem isso, sabem bem isso, os mais novos talvez não tanto. A necessidade que nós temos de entender que nós somos sacerdócios de Deus. Nós somos colocados neste mundo para a promoção do reino de Deus, para o desenvolvimento da sociedade, para o bem da igreja, aguardando, obviamente, a instituição do reino final que ocorre por meio de Cristo, ocorrerá por meio de Cristo. E ainda, antes de passarmos à segunda lição, irmãos, é que não nos esqueçamos de uma coisa. As habilidades que Deus nos dá, elas não são nossas. Não são nossas. O Espírito Santo, na verdade, nos habilita, ele nos enche para o serviço e não para o orgulho. Aqui temos que aprender bastante, porque quando temos um donzinho, aí já queremos ultrapassar o outro, achando que somos melhor do que o outro, porque sou, sei lá, professor, sou advogado, sou engenheiro, sou médico, sou, sei lá, enfim. Na verdade, os dons e as habilidades que Deus dispensa sobre a sua igreja são para a glória do seu nome. Quando Paulo escreve aos Coríntios, mais uma vez, ainda sobre os dons, ele diz: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Essa é a realidade, irmão. Somos o que somos, temos o que temos, pela graça de Deus, com vista da promoção do seu reino. Onde quer que Deus nos coloque debaixo da sua providência. Então não há por que se orgulhar. O que temos de fazer é agradecer a Deus e servir ao Senhor como Ele nos coloca no mundo,
né, na igreja, enfim, na sociedade de forma geral. Então, Deus nos habilita para o seu serviço. E a segunda aplicação prática para nós, irmãos, é que somos do Senhor e há um dia para Deus. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, somos propriedade dele. E há um dia para o Senhor. Como foi mencionado aqui, a lei do sábado é um sinal entre Deus e a sua igreja. Israel é a igreja do Senhor na antiga dispensação. Repito, a lei do sábado, estou usando o termo transliterado do hebraico, Shabat, né? Agora eu vou usar o termo traduzido. O dia de descanso, esse seria o termo Shabat, é um sinal entre Deus e a igreja. Tá certo? É um sinal. É um distintivo. É algo que distingue o povo de Deus, a sua igreja, dos outros povos, das outras nações e das outras tribos. Ok, isso é o que nos diz o texto. A questão que fica sempre, quando nós estudamos a questão do sábado, nós temos que observar o 7º dia da semana, então? O texto claramente fala de sábado. Não é? Será que nós temos que seguir uma prática como a dos adventistas de 7º dia, por exemplo? Que dizem sempre que é o 7º dia da semana e que não pode ser nem o outro, e que o domingo não é instituído pelo Senhor Deus, e que então deveríamos guardar o sábado mesmo, o 7º dia da semana? Bom, irmãos, a compreensão cristã não é essa. Nós somos cristãos, não é? Nós não somos sabatistas. Somos cristãos. Nós somos seguidores de Cristo. E de acordo com a Escritura, né, do Novo Testamento, que é tão autoritativa quanto o Antigo, nós temos a nossa prática, a nossa teologia, a nossa vida eclesiástica, a nossa vida como um todo, fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Apóstolos do Novo Testamento, profetas do Antigo Testamento. Como revelação única da parte de Deus, eles não se contradizem. Eles têm que manter a mesma ideia e o mesmo princípio para que então a igreja do Senhor seja edificada, caminhe, prospere espiritualmente falando. Então, qual é a compreensão cristã, irmãos? É que a compreensão nossa, no que diz respeito a um dia de descanso, ou o sábado, o nosso sábado, a compreensão cristã, irmãos, é de que Jesus, como Senhor do sábado, ele é Senhor do sábado, deixou claro isso na narrativa dos evangelhos, como ele ia discutir com os judeus, e ele se apresentava como Senhor do sábado. E nós entendemos, como cristãos, que, como Senhor do sábado, Cristo cumpre toda a lei cerimonial do Antigo Testamento. Quer dizer, moral e cerimonial. Né? Então, nós fazemos distinção entre o que é lei moral e o que é lei cerimonial. Por exemplo vivo aqui, real, que nós estamos estudando aí há meses. Os elementos do tabernáculo, por exemplo. Os elementos do tabernáculo fazem parte da lei cerimonial, da lei cultica do Antigo Testamento. O sábado, aqui em Êxodo 31, está incluído dentro desse contexto de elemento cerimonial, não é elemento moral. O moral permanece até a eternidade, né? Até a volta de Cristo, até o fim desse mundo, até a eternidade, dependendo da nossa ótica. Espero que os irmãos estejam acompanhando o raciocínio. Então, a lei cerimonial, na compreensão cristã, ela é cumprida totalmente em Cristo quando Cristo vai ao Calvário. Quando Cristo vai ao Calvário e morre, ele tem vitória. Ele morre a nossa morte e ele vence, então, o nosso pecado. Eu disse aos irmãos durante o sermão que a lei não tem o objetivo de nos conduzir à salvação. Ela tem o objetivo de apontar o nosso pecado. E apontando o nosso pecado, nós vamos a Deus. E hoje à noite nós vamos ver. Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único modo de ir a Deus é por meio de Cristo. A lei aponta o nosso pecado. Paulo diz isso quando escreve Romanos, capítulo 7. A lei aponta o nosso pecado. Nós vamos a Cristo. E em Cristo nós temos acesso à pessoa de Deus. Ao nosso Senhor Deus. Vou voltar. Estava dizendo que, na compreensão cristã, Cristo cumpre,
pessoa de Cristo, cumpre toda a lei cerimonial. Mas onde é que está escrito isso, pastor? Em Colossenses capítulo 2. Abra aí para você acompanhar. A igreja de Colosso era uma igreja que havia sido alcançada, né, por Evangelho. Os irmãos de Colossenses tinham sido alcançados. E havia na igreja de Colosso, como muito comum nos primeiros anos da igreja cristã, a grande doutrina do judaísmo. Eram pessoas pagãs que foram convertidas pelo Espírito Santo, né, de Deus, se tornaram cristãs, só que havia ainda os judaizantes, que queriam impor a sua lei e a sua religião judaica sobre esses cristãos. Então Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, e há um misto ali em Colossos, de práticas pagãs e de práticas judaicas. E Paulo diz no capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar, isto é, a prender, a sujeitar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então ele está aqui, esse versículo é um versículo de transição. Paulo havia falado das questões pagãs e agora ele vai introduzir as questões judaicas também. Ele diz: porquanto nele, está em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os irmãos conhecem bem os versículos 10, 11 e 12, né? Porque nós usamos a cada ano quando vamos falar da circuncisão dos nossos filhos pela água do batismo. E Paulo diz: também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidado. Vejam que ele está tratando de quê? De uma lei do Antigo Testamento, não é? Então ele está dizendo: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É o versículo 12, os irmãos conhecem. Versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14, irmãos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ele está falando da lei, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso o quê? Comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Vou lembrar os irmãos de Colossenses sofrem a pressão de judaizantes e de cultura pagã. E existem os judaizantes que querem impor a sua religião com todo o seu calendário litúrgico. Sábado, lua nova, tabernáculo, Pentecoste, tudo. Tudo que era da religião judaica, instituído pelo Senhor para aquela antiga dispensação, esses judaizantes queriam impor sobre a vida dos colossenses. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que habilitou Bezalel, a Oliabe, que inspirou Moisés, esse mesmo Espírito, por intermédio de Paulo, diz aos colossenses: não. Nada de imposição de calendário judaico. Não existe calendário judaico para o cristianismo. Agora é nova criação, agora é nova dispensação. Então nós entendemos, irmãos, que Cristo cumpre toda a lei. A lei cerimonial, a lei moral permanece. Por isso ele disse: eu não vim abrogar a lei. Cristo não veio rasgar a lei. Por isso nós estamos estudando a lei aqui. Mas nós precisamos interpretar essa lei para não impor a nós costumes e legislação que eram específicas para Israel no Antigo Testamento. Comida, a dieta, enfim, tudo isso era para lá. Por quê? Porque fazia parte da cerimônia, fazia parte do culto cerimonial. O que é que passa para o Novo Testamento? O que continua no Novo Testamento? O princípio moral. O princípio da obediência, presente no nosso texto. Temos que fazer tudo como o Senhor ordena. O princípio espiritual, né? Que nós não nos preocupamos com um tabernáculo material, mas com um tabernáculo espiritual, que é visto em Cristo.
Então, irmãos, nós entendemos que Cristo cumpriu toda a lei cerimonial de modo perfeito. Ele morreu na sexta, ele descansou no sábado, passou morto ali, em certo sentido, ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana. Esse é o pensamento lógico cristão, não por uma interpretação isolada, mas nós encontramos em Atos, nós encontramos na carta aos Coríntios, Paulo fazendo menção do primeiro dia da semana, quando os apóstolos passaram a se reunir no primeiro dia da semana para partir o pão. O pão é a Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa era celebrada, a Páscoa do Novo Testamento é celebrada no primeiro dia da semana. E a igreja passa com os apóstolos a se reunir, então, no primeiro dia da semana. Nesse dia, o domingo, o primeiro dia da semana, o nosso sábado, nosso dia de descanso, nós comemoramos a vitória do nosso Cristo. Então, ele trouxe vitória sobre o pecado, ele trouxe vitória sobre a morte e trouxe vitória sobre o inferno. A lei que vem para nós mostrando o nosso pecado, que mostra o nosso pecado mesmo, essa lei ela é cravada na cruz. E em Cristo nós somos agora justificados, mediante a fé. Nós recebemos o seu sangue puríssimo e ele nos purifica de todo pecado. Então a lei cerimonial ela não tem mais valor nenhum para nós. O sábado, como 7 dias da semana, não tem valor mais nenhum para nós. Passa a ser agora o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, chamado por João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Então, no dia do Senhor, naquele dia, quando João, na ilha de Patmos, isolado, não podia se reunir com a igreja, o Senhor o agraciou para que ele recebesse toda aquela revelação contida em Apocalipse, no dia do Senhor. Ele estava em comunhão com o Senhor naquele dia. O primeiro dia da semana. Neste dia, no domingo, irmãos, a semelhança do próprio Deus em Gênesis 2, nós deixamos de lado as nossas obras. É isso que nós fazemos no dia do Senhor. Mas também, como Israel, nós não devemos olhar para esse dia como o fim em si mesmo. Na verdade, o sábado do Antigo Testamento, o 7º dia, era a sombra de tudo que viria para Cristo. E esse dia, que é do Senhor, que nós descansamos, ainda aponta para um descanso maior, que está contido em Hebreus capítulo 4. É o dia eterno em que nós vamos passar com o nosso Senhor na comunhão com Ele, perfeita para sempre. É o nosso sábado, é o nosso descanso. Hebreus 4 fala disso. Nós entramos no descanso. O Senhor Jesus entrou no descanso com Deus quando morreu e ressuscitou, e nós em Cristo entramos nesse descanso. Aguardamos o retorno de Cristo para descansarmos com Ele para todo o sempre, irmãos. E lembrando ainda, irmãos, que esse dia santo, o domingo, ele não é observado por nós como algo que nos dá salvação. Nós não observamos o dia do Senhor, o sábado cristão, o dia de descanso cristão, com vistas à obtenção da salvação. Não porque ele não traz. Então, como nós usufruímos desse dia? Nós usufruímos desse dia, irmãos, como uma graça recebida da parte de Deus. Então, é graça do Senhor. Porque passamos 6 dias labutando, suando a camisa, trabalhando, para quando chegar no nosso sábado cristão, no dia do Senhor, o domingo, então nós descansarmos no Senhor. E aí nos deleitarmos nele, o adorarmos. E coisa que nós não podemos fazer, como fazemos no domingo, nos outros dias, porque temos a nossa responsabilidade legítima. E para concluir, irmãos, uma explicação geral para nós. Se nós, irmãos, nos esquecermos do dia santo, o sábado, no caso cristão, o domingo, se nós nos esquecermos desse dia, as nossas almas estarão fadadas ao fracasso. Seremos fadados, irmãos, ao inferno. Como lá em Êxodo morreria, aquele que profanasse o dia do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que tenhamos a compreensão de que a obra é do Senhor. Tudo o que nós fazemos, no quartel, no gabinete,
no escritório, na escola, na rua, onde estiver. É do Senhor a obra. Nós somos propriedade dele. Nós somos habilitados por ele para a promoção do seu reino, para o crescimento da sociedade, para o bem da sociedade. Isso não anula a realidade espiritual maior para a qual devemos olhar sempre, de forma muito especial, olhando para o dia do Senhor, o nosso Deus, o nosso dia de descanso, de acordo com a tradição cristã apostólica, né? A tradição apostólica. Não foi Constantino quem instituiu o dia do Senhor como o primeiro dia da semana. Não foi ele. Está lá em Atos. Nos primeiros anos da igreja cristã, os apóstolos estavam guardando o primeiro dia da semana. Né? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao presbítero Zoinha, escolha um hino, um cântico. Vamos louvar, depois orar e encerrar nosso culto. Hinário número 218.